Bom dia! Vamos começar a semana estudando através da astrologia e do tarô as energias que a gente tem pela frente para a gente ter consciência do que a gente precisa encarar, do que a gente precisa observar para passar da melhor forma possível. A gente está numa semana de lua minguante, aconteceu hoje às 6h26 da manhã. Então é o processo agora introspectivo da gente refletir, pensar, analisar tudo que a gente viveu ao longo desse mês, desse ciclo que começou no dia 4 de agosto, para a gente se reconhecer, se perceber, se descobrir um pouco mais. E é agora essa semana que a gente vai analisar as conclusões, finalizar o que é preciso, acertar os ponteiros, se dar conta. E é o processo da gente entender que, no final das contas, tudo depende de como a gente vê e de como a gente se vê. Tudo que incomoda a gente são os sinaizinhos de alerta para a gente ir nesse caminho e entender que na dor está a nossa lição, sempre. Quando a gente se descobre, se conhece um pouco mais, encara a parte difícil, que nunca é fácil esse processo de autoconhecimento, a gente cura mais um pedacinho, a gente resolve mais uma questãozinha, a gente trabalha um pouquinho mais o nosso alto valor e o que a gente pode gerar a partir disso. Então vamos lá. Esse é o mapa da lua minguante que aconteceu hoje, às 6h26. A gente tem o Sol aqui a 3 graus do signo de Virgem, em conjunção com o ascendente, em conjunção com a lua negra, ou seja, todos os nossos pontos de cobrança, de julgamento, de incômodos, da forma como a gente se vê, da forma como a gente se coloca e percebe o mundo, da forma como a gente se coloca diante do mundo, da forma como a gente percebe o mundo à nossa volta. Esses são os pontos que fazem a gente enxergar, porque é justamente a quadratura com a Lua em Gêmeos, que está em conjunção também com Urano em Touro, na casa 9. A gente precisa analisar esses dados para conseguir ter uma percepção mais clara a respeito da vida, que não vai ser da mesma forma. O processo aqui é sempre da gente avançar a nossa visão, a nossa forma de enxergar, a nossa mente que leva a gente a evoluir. E é por isso que a gente precisa pensar diferente a cada dia, a gente precisa enxergar uma coisa nova a cada dia. E toda a chave do processo está dentro de nós, é sobre quem nós somos, a cada defeito que a gente vai percebendo, que a gente vai entendendo como se trabalhar, como encontrar um novo caminhar. É ali que a gente vai saindo dos nossos problemas, é ali que a gente vai avançando. Tudo vem da prática, né? Essa limpeza, essa purificação é conforme a gente faz, observa, percebe, trabalha a cobrança, a crítica, o julgamento, mas não fica preso nisso. Esse vitimismo não leva a gente a caminhar. A gente precisa estar num papel de observador, não de juiz. De si mesmo, da vida, dos outros, para a gente não se identificar nas dores e ficar preso, mas para a gente conseguir caminhar em frente com o que a gente aprende. E aqui a Vênus em Virgem está fazendo oposição aqui para Netuno em Peixes, entre a casa 1 e a casa 7. De novo, aquela questão da projeção. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue enxergar o outro. Quanto mais a gente aponta o dedo e acha que o problema é do outro, menos a gente enxerga e entende sobre a gente mesmo. Porque a gente ainda está projetando as coisas que a gente não tem coragem ou não consegue enxergar em nós mesmos. Agora vamos dar uma olhada no fluxo da semana através do tarô, com os stories que saem diariamente no meu Instagram. Na segunda-feira vem o Rei de Espadas. É o movimento de reflexão mesmo dessa semana, mas com mais maturidade para olhar e pensar em tudo isso. Na terça-feira vem o Pajem de Paus. É um novo desejo, um novo ânimo. Em seguida, na quarta, vem o Cavaleiro de Ouro. O nosso foco está na vida financeira, na vida material, no que a gente precisa movimentar aí. Na quinta-feira vem o 8 de Paus, o que a gente precisa reagir. Na sexta-feira, o 7 de Ouro, o que a gente precisa avaliar, esperar, o que vale a pena ou não. No sábado vem o Cavaleiro de Espadas, a mente fica a milhão. E no domingo vem o 7 de Espadas,
para fechar o ciclo da alunação em Leão. No final das contas, é para a gente enxergar o nosso processo de autossabotagem. E a Lua, essa semana, segunda e terça, está na energia de Gêmeos, é aquela movimentação dos pensamentos, e aí no meio da semana, terça, quarta e quinta, está em Câncer e a gente se volta para a parte mais sensível, mais emotiva. E no final de semana, sexta, sábado e domingo, na energia de Leão, começa a trabalhar de novo o encontro da força, do eu, da autoestima, da autoconfiança, da conclusão da gente se ver e se olhar no espelho. Vamos agora no pente fino do dia a dia. Segunda-feira, hoje, dia 26, então tivemos a lua minguante no signo de Gêmeos, com o Rei de Espadas. É hora da gente realmente analisar todos os dados de todas essas semanas, últimas semanas, de tudo que aconteceu. É hora da gente parar para pensar que tudo isso é o que vai fazer a gente crescer, que tudo isso é o que vai fazer a gente ter um olhar mais amadurecido para todas as coisas que a gente constata dessa reflexão. Terça-feira, amanhã, dia 27, ainda com a Lua no signo de Gêmeos, só que a gente tem Vênus fazendo trígono para Urano. É importante renovar os nossos valores, vem um sentimento novo do que a gente está sentindo. Isso pode trazer, às vezes, novos desejos, novas vontades que começam a despertar. Por isso sai, acho que, o Pajem de Paus. A gente começa a sentir alguma coisa dentro de quem nós somos. É como se fosse uma nova chama despertando aí, trazendo uma renovação a partir do coração. E isso pode trazer, eu acho que, uma motivação. Quarta-feira, dia 28, a gente tem a Lua entrando no signo de Câncer, só que Vênus faz uma oposição para Netuno. Talvez a gente se depara com a decepção ou com coisas que não são exatamente o que a gente esperava, tanto na parte afetiva, tanto dentro dos nossos relacionamentos, como na parte material, na parte financeira, nos nossos desejos. E como saiu o Cavaleiro de Ouro, eu acho que isso leva muito mais para as questões materiais do que afetivas, não que uma coisa anule a outra. E aí pode trazer, às vezes, um pouco de preocupação, né? A gente fica pensando em coisas que a gente precisa resolver a respeito dessa parte financeira. E Mercúrio fica direto. Então, tudo que a gente precisava enxergar e rever, a gente já fez. Agora é hora da gente resolver todos os pontos revistos. E a nossa mente começa a fluir de uma forma diferente, que isso também traz um novo andar em relação a como a gente se expressa, como a gente interage com o mundo à nossa volta, como a gente caminha, a partir de tudo que a gente reviu dentro da nossa cabeça. Na quinta-feira, a gente tem Vênus entrando no signo de Libra. Agora, o que passa a ser mais importante são os relacionamentos, é o outro. Depois da gente se olhar e se ver, a gente começa a focar agora em arrumar as questões das relações. E aí vem o 8 de paus. Tem coisas que não dá mais para tardar, né? Tem coisas que a gente já está no ímpeto para explodir, tem coisas que a gente precisa tomar uma atitude e resolver. Na sexta-feira, no dia 30, a gente tem a Lua entrando no signo de Leão, às 2 horas da tarde, depois de uma lua vazia de 1h30 pela hora do almoço, e a gente tem o 7 de ouro. É aquele dia que a gente fica um pouco mais empacado, lidando com os nossos medos, os nossos receios, com medo de fracassar, e a gente fica analisando o quanto do nosso empenho, do nosso esforço a gente precisa colocar para seguir em frente. E não ficar parado, não ficar empatado. A gente precisa fazer alguma coisa, mas a gente ainda está elaborando isso. No sábado, a Lua, que já voltou para Leão, está lá com um Cavaleiro de Espadas. A mente está a milhão, fervilhando de ideias, mas é uma hora para a gente aproveitar essa energia para enxergar as oportunidades do que a gente precisa mudar. E não para a gente ficar armado, brigando contra tudo e todos. A gente coloca a mente ao nosso favor ou a gente acaba lutando com ela. E no domingo começa o mês de setembro, no dia 1º, que na verdade é o último dia do ciclo da alunação de Leão. É aquele
fechamento, né? É aquele dia de transmutação, da gente pegar tudo que a gente viveu, colocar ali no caldeirão e tacar fogo. E ainda não é um dia qualquer, porque a gente tem Urano ficando retrógrado no signo de Touro. Amanhã, na previsão do mês de setembro, a gente vai falar sobre isso, que é onde agora começa a revisão das mudanças. Tem Plutão ainda voltando para o signo de Capricórnio, de novo, para dar aquele arremate final em algumas coisas que ainda ficaram abertas. Também vamos falar disso no vídeo de amanhã. Então, se você não é inscrito, se inscreve aqui, porque no vídeo de amanhã a gente vai estudar sobre essas questões que vão um pouco mais a longo prazo. E a gente acaba o domingo com lua vazia a partir das 9h30 da noite. Mas, no final das contas, o que a gente está transmutando aqui com esse 7 de espadas é que a conclusão desse ciclo da alunação de Leão, da gente se conhecer e se descobrir, a gente se percebe, a gente se conhece através do outro. É através dos nossos relacionamentos a nossa maior escola. É assim que a gente se conhece, é assim que a gente descobre quem a gente é. Sem a relação a gente não é nada. Se a gente viver isolado na vida, é fácil, porque difícil é viver através dos relacionamentos. É assim que a gente vai se conhecer, é assim que a gente vai se descobrir, é assim que a gente vai viver as histórias para descobrir como a gente é. E aqui é onde a gente enxerga onde a gente se sabota, onde a gente atrai certas relações que a gente usa de desculpa, ou que a gente permite interferências, que a gente se desacredita. É sempre através do exercício do relacionamento, quando a gente vai analisando e a gente vai enxergando algumas coisas, do jeito que a gente faz, do jeito que a gente entende, do jeito que a gente se comporta, nas pequenas coisas, nas pequenas palavras do dia a dia, com cada relacionamento que a gente tem. É ali que a gente vê se a gente está evoluindo. É ali que a gente enxerga os nossos defeitos. É ali que a gente pode enxergar o que a gente permite, o que a gente precisa melhorar e coisas que a gente precisa ser, ter coragem de ser a gente mesmo. E a gente está aqui para isso. A gente reencarnou para aprender através de todos esses processos. A cada dia, a cada mês, a cada ano, a cada fase de vida. Então tenha uma ótima semana